Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus dê saúde, que Deus arranque esse sofrimento que você está passando, tá? Hoje a gente vai entender, Deus ele trabalha na nossa vida de várias formas. Mesmo a gente não olhando, mesmo a gente não vendo, mas o Senhor já está no oculto trabalhando. E é o que a gente vai entender aqui na leitura da palavra. O nascimento de Moisés. Capítulo 2. No livro de Êxodo. E foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não pudemos, porém, mais escondê-lo, e tomou uma arca de junco, e betuou com betume, e fez pondo nela o menino, e pôs no junco à borda do rio. Amém, meus irmãos? Só até aqui por enquanto, depois a gente dá continuidade. Meus irmãos, aqui no capítulo 1 do livro de Êxodo, a qual o rei do Egito criou uma lei aonde todas as mulheres que tivessem filho homem que teriam que ser morto. Esse rei do Egito, ele não era mais o mesmo rei, ele não conhecia, não chegou a conhecer José. Então, quando José trouxe o povo para perto dele, o povo dele para perto dele, a palavra do Senhor diz aqui no livro de 1 Êxodo, capítulo 1, versículo 5, todas as almas, pois que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Quando vieram para o Egito, eram 70 pessoas, 70 almas. Só que alguns estudiosos dizem que já tinham chegado a quase 2 milhões de pessoas que já estavam morando no Egito. 2 milhões de hebreus. Então o que Faraó fala? Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajunte com nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. Qual era o medo de Faraó? Porque o povo hebreu já era tão grande que eles eram muito maior do que o povo egito. Eles já eram maior do que todo o povo do Egito. Então eles se tornaram muito grande. Eles foram se multiplicando durante o exílio deles. Durante a escravidão ali no Egito. 400 anos. Só que Faraó teve medo. Com medo de o povo hebreu
se juntar com alguns inimigos do Egito. E lutares contra eles. Porque já era um povo imenso, já estava grande, já tinha se multiplicado. E Faraó disse, olha, esse povo já está grande demais, olha, esse povo a quantidade é muito maior do que o nosso povo. Se esse povo se ajuntar com algum dos nossos inimigos, a gente vai perder. Então vamos fazer assim, eu vou botar uma lei, um decreto ali que todas as mulheres hebreias que tiver um filho homem, eu vou, e ali Faraó, ele fala para as parteiras, olha, quando vocês for fazer o parto das hebreias, e se for filho homem, ali mesmo vocês dão um jeito de matá-la, essa criança. Ali mesmo vocês já dão um jeito de matar, porque as mulheres podem viver, mas os homens não. Porque no versículo 8 diz assim, depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá a José. Para ver, né, meus irmãos? O povo do Egito só estava vivo porque Deus era na vida de José, na vida de pai de José, Jacó. Mas só que a palavra de Deus fala que o rei do Egito, ele não conhecia e não chegou a saber sobre José, governador do Egito. Até porque já tinham passado 400 anos. Meu. E ali ele teve medo. E ali ele fala para a parteira. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome era Cifra e o nome da outra Pua. E disse, quando ajudaste no parto as hebreias, e a viste sobre os assentos, e se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram o menino com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe, por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como os egípcios, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a gente chegue lá. Quer dizer, elas chegaram para o rei e falaram, não, a culpa não é nossa. É porque as mulheres são tão bem de saúde, uma mulher cuidada por Deus, o Deus deles, que quando a gente chegar lá, elas já tiveram os filhos. Só que, mesmo assim, Faraó ainda manda seus soldados para ver se tem algum ali. O que eu quero dizer é para você, tudo está no controle do Senhor. Nada sai do controle dele. Deus, ele opera de uma forma tão tremenda, que a gente jamais vai entender o trabalhar do Senhor. Quando eu olho para essa mensagem, eu começo a entender que a gente está passando por luta e Deus já está trabalhando sem a gente saber. Só que Joquebede e Arão, porque no capítulo 2 não fala o nome deles, mas no capítulo 6 fala quem eram os pais de Moisés. Capítulo 6, versículo 20. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Arão é o pai de Moisés. E Arão é o irmão de Moisés.
E o que que acontece? E teve esse decreto. E Joquebede ali se desesperou. Por quê? Porque tinha um decreto que ia tirar dela o filho dela. E eu fico olhando para essa mensagem ali, ela conseguiu esconder por 3 meses. Só que o menino começa a chorar, o menino começa a querer. E ela ficou com medo. É como se chegasse pessoas assim, olha, Joquebede, é um problema. Esse menino é um problema. Porque tem um decreto. Esse menino, Joquebede, é um problema porque ele é homem e tem um decreto que não podem, que era para ser morto todos os filhos homem. Porque entenda uma coisa, por mais que você pense que o que você está passando é um problema, para Deus é uma solução. É o trabalhar de Deus. Porque a Joquebede ali, ela poderia até pensar, poxa, eu fui ter logo um filho homem. Isso é um problema porque tem um decreto aí que vão matar meu filho, vão tirar meu filho de mim, eu vou ver matarem meu filho. E eu fico olhando aqui as vizinhanças dizerem assim, Joquebede, é um problema essa criança aí, Joquebede. Tu arrumou um problema para ti, Joquebede. Muitos vão dizer que é um problema na sua vida. Muitos vão olhar pela situação que está ocorrendo, vão dizer, não, isso daí é um problema para ti. E agora o que que tu vai fazer? Mas tudo está no controle de Deus. O que você acha que pode ser um problema para você é o trabalhar do Senhor para te dar vitória. Porque Joquebede não sabia que ali era o operar do Senhor. O povo ali não sabia que ali era o operar do Senhor. Porque podem dizer que é um problema, mas é o trabalhar do Senhor. É o Senhor trabalhando. Eu fico imaginando aqui o Satanás querendo botar na cabeça de Faraó. Olha, porque Satanás sabia que aquele povo era de Deus. Olha, bota uma lei aí porque esse povo está grande demais na cabeça de Faraó. Bota um decreto aí para ser morto. Eu fico olhando aqui, Satanás já imaginando que vinha algo ali. Porque enquanto ele estava escravo ali, Satanás estava feliz. Enquanto ele estava ali sofrendo, Satanás estava feliz. Porque Satanás, o objetivo dele é nos ver sofrer. Até o ponto de tirar a nossa vida. Né? Então, muitos poderiam dizer para Joquebede, Joquebede é um problema. Joquebede, esse menino é um problema para ti. E eu fico olhando aqui, Deus dizendo, não, não é um problema para ela, é a solução do povo. É o meu trabalhar, esse menino não vai morrer. Esse menino não vai morrer, esse menino vai se tornar o libertador do povo. E ali Joquebede, não conseguindo mais esconder a criança, coloca ele numa arca de junco. E com betume, pondo nela o menino. Como ali se representasse aquele cesto, se representasse Deus, ele sendo colocado na mão do Senhor assim. E o betume, para que a água não entrasse, como se fosse a presença do Espírito Santo ali, cobrindo aquilo ali, protegendo. E aí eles colocam a criança à margem do rio. E quando eles colocam a criança ali na beira do rio, e quando coloca a criança à margem do rio, Miriam, a sua irmã, fica de longe olhando.
Só que nesse momento que essa criança está num cesto, ali à margem do rio, a palavra do Senhor vai nos dizer que vem descendo a filha de Faraó para tomar banho. Não só ela, mas junto às suas donzelas, as suas criadas, vem descendo com ela. E eu creio também porque uma princesa, quando ia para certo lugar, sempre tinha soldado ao redor. Só que a palavra do Senhor também vai nos dizer que as moças, as donzelas da princesa, elas andavam à margem do rio. E Moisés estava onde? Dentro do cesto, à margem do rio. Ali entre aqueles arbustos, que sempre fica aqueles matozinhos à margem do rio. Só que o que eu acho interessante nessa mensagem é, a princesa, ela tá lá tomando banho. As donzelas, as criadas dela, elas estão andando à margem. Capítulo 2, versículo 5 diz assim: E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca do menino do junco, e enviou a sua criada e a tomou. O que me chama a atenção é, as moças estavam andando sobre a margem. A princesa estava de longe tomando banho. E as donzelas dela não viram a arca com o bebê. Quem foi que viu? Foi a princesa. Sabe por quê? Porque Deus só vai permitir pessoas que possam te ajudar, te enxergar. Por quê? Porque se a moça que estava andando sobre a margem não viram, foi porque Deus não permitiu que elas vissem. Porque a gente faz até uma pergunta, por que essas moças, se elas estavam andando na margem, por que elas não viram? Se Moisés estava na margem. Sabe por quê? Porque Deus só vai permitir ver pessoas que possam te abençoar, pessoas que Ele vai levantar para te ajudar. Porque se aquelas moças vissem aquele bebê ali, elas não iam poder ajudar. O que elas iam fazer era pegar o bebê e entregar para algum soldado. Mas não, Deus não permitiu que ela visse, mas permitiu que a princesa visse. Sabe por quê? Porque já era o trabalhar do Senhor, já era o operar de Deus na vida daquele povo. Porque Deus, quando Ele trabalha, a gente não vai entender o trabalhar do Senhor. Entenda uma coisa, olha como Deus já estava trabalhando. Olha o operar do Senhor já trabalhando. E ali quando a princesa vê aquele cesto, ela manda a sua criada pegar. E quando ela abre, ela vê um menino tão lindo, porque a palavra do Senhor diz que Moisés era bonito, Moisés era formoso. E ali, automaticamente, ela já se apaixona pela criança. Os olhos dela chegam, brilham. E ali é quando Miriam se aproxima. Então disse sua irmã, filha, a filha de Faraó, irei eu então chamar uma das hebreias
que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então ela disse à filha de Faraó, leva este menino e cria-me, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome de Moisés e disse, porque das águas tenho tirado. Olha como é que é o trabalhar do Senhor. Ela estava desesperada, Joquebede, porque já não podia mais cuidar de Moisés, não podia mais cuidar do seu filho, porque tinha um decreto, ela não podia mais esconder. Mas como Deus viu que já não tinha mais, Deus colocou, projetou tudo ali para que seja entregue na mão da filha de Faraó, a princesa. A princesa, olhando aquela criança, se apaixonou pela criança. Tudo é o trabalhar do Senhor. O que Joquebede pensou que era um problema, o que as pessoas ao redor da Joquebede pensou que era um problema, não entendia que era o trabalhar do Senhor. O Senhor fechou os olhos das donzelas, da princesa. Só para quem pudesse ver, foi a princesa. Porque Deus ele vai te colocar na mão de pessoas que possam te ajudar a fazer a obra, que possam te ajudar a caminhar com Ele, que possam te ajudar. Deus não vai permitir pessoas virem ao seu redor, aquelas pessoas que não vêm para ajudar, mas sim aquelas pessoas que vêm para somar e para te ajudar. Porque a obra do Senhor não pode parar. Principalmente você que é um escolhido, principalmente você que foi chamado para levar a palavra do Senhor, para pregar a verdade. Porque antes de você nascer, que nem diz lá no livro de Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Agora lá no livro de Isaías 49:15 diz assim, Isaías 49:15 diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta mãe esqueça, eu, todavia, não me esquecerei. Pode uma mãe esquecer do seu filho, pode uma mãe abandonar seu filho, mas Deus jamais abandona aquele que Ele escolheu. Deus ele jamais abandona aquele que Ele, desde o ventre, Ele já traçou a vida daquela pessoa, daquela criança, para levar a palavra dEle. Porque você acha que você foi escolhido para quê? Você acha que você hoje busca a presença do Pai, por quê? Porque o Senhor já te escolheu. No ventre da sua mãe, o Senhor já te escolheu. Porque a palavra do Senhor diz que nenhum dos seus planos serão frustrados. Deus te escolheu. Talvez você não está entendendo o trabalhar do Senhor. Talvez você não está entendendo o porquê que você está passando por essa situação. Porque a caminhada com o Senhor não é fácil. Porque o Senhor escolheu Moisés para aquele povo.
Porque aqui no livro de Isaías 41, 9, diz assim: Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, e a ti te escolhi, e não te rejeitei. Esse versículo fica para você hoje. Você que está se perguntando, dizendo: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Não. Vou repetir mais uma vez aqui no capítulo 41, versículo 9 do livro de Isaías. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te eis meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Então o que aconteceu? Joquebede ainda ganhou um salário. Olha como é que Deus faz. Agora ela ia poder criar o filho dela, ela ia poder amamentar, cuidar, abraçar, beijar, andar com o filho dela por ali, porque ela estava debaixo da proteção da princesa. Ainda ganhou um salário para cuidar de Moisés. Olha como Deus faz. Olha o trabalhar do Senhor. Quem ia se levantar da autoridade da filha da princesa ali? Nenhum dos soldados. Porque Joquebede ainda foi abençoada com salário para alimentar Moisés, para cuidar da sua família. E ali, quando ele já estava, e sendo menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou seu nome de Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. Meus irmãos, entenda uma coisa. Deus, ele é tão maravilhoso, porque Faraó, o que ele mais temia, o que ele armou um decreto ali, o que ele planejou tudo para tentar barrar uma situação que ele estava com medo, Deus ainda permite que o inimigo cuide de você. Moisés foi criado no palácio. Moisés foi criado ali com as melhores coisas, com os melhores alimentos. Moisés foi criado ali estudando. Moisés foi criado ali sendo bem cuidado. Moisés foi criado ali com as melhores coisas, as melhores roupas, as melhores joias, as melhores vestes, os melhores calçados. Teve um bom estudo, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Deus ainda permite que o inimigo cuide de você. Só que sabe o que me chama a atenção nessa mensagem? É porque Faraó, ele tinha os adivinha, ele tinha os bruxos dele, eles tinham os feiticeiros dele. Por quê? Que durante quase 40 anos que Moisés viveu ali naquele palácio, nenhum deles descobriu quem era Moisés. Sabe por quê? Porque Deus só não cegou Satanás, como cegou também todos aqueles adivinha. Por que foi a raiva de Satanás no final da vida de Moisés? Brigando pelo corpo de Moisés. A raiva dele era tanto, que ele queria o corpo de Moisés para a pessoa vir idolatrar. Mas a raiva dele foi tanto porque ele passou quase 40 anos sem ver quem era Moisés. Porque Deus cegou
Satanás para que não viesse ver quem era Moisés. Deus também cegou os adivinhos e os bruxos. Por quê? Você acha que eles não poderiam saber quem era? Você se lembra quando Moisés entra com Arão ali e joga o cajado e transforma o cajado em serpente? Só que os feiticeiros também jogam os dois cajados no chão e se transformam também em serpente. Ele tinha um poder das trevas. Vocês acham que se Satanás soubesse quem era Moisés, Satanás não tinha mostrado para os bruxos, para os feiticeiros, para os adivinhos? Tinha. E eles não tinham chegado até Faraó e falado? Tinha. Mas sabe por que não aconteceu? Porque Deus blindou a vida de Moisés. Blindar a sua vida. Principalmente você que tem um chamado para libertar o povo de Deus. Ah, meus irmãos, mas o povo aqui não vive no Egito, vive no Egito sim, porque tem muita gente que não consegue sair do Egito, sofre, não consegue ter uma vida bem, a família é uma confusão, uma contenda, não consegue prosperar financeiramente, não consegue prosperar, ter uma vitória na vida conjugal. A vida financeira é trancada, vive uma vida de enfermidade, não consegue ver Deus como Ele é, não consegue sentir mais a presença de Deus. Tem muita gente que está perdida, está no Egito. Só que Deus não te chamou só para você tirar o povo do Egito, mas o Senhor te chamou para você vir pregar a palavra, para tirar o povo daqueles que estão lá jogados. Uns estão passando pelo caminho estreito, outros estão passando pelo caminho espinhoso, outros estão passando pelo deserto, outros estão esquecidos lá na terra de Lodebar. O Senhor te chamou, não é para você ficar no anonimato. Você que está se acovardando, ficando com medo. Ah, não quero mais isso porque vem as lutas, vem um levante. Eu não quero. Entenda uma coisa. É melhor passar pela prova com Deus do que passar pela prova sem Deus. Porque se você passar pela prova sem Deus, o inimigo vai pintar e bordar com você. Mas quando você passa pela prova com Deus, Ele passa com você. Então o que eu fiquei tão maravilhado nessa mensagem é porque Deus, Ele cegou Satanás para não saber quem era Moisés. Deus cegou os adivinhos, os bruxos, os feiticeiros que ali naquele palácio tinha. E ali Deus ainda usou o inimigo do povo para alimentar o libertador, para alimentar a pessoa que Deus levantou ali, vai levantar para libertar o povo dele. Moisés se tornou um homem sábio. Moisés se tornou um homem inteligente. Foi criado com os melhores professores. Foi cuidado por melhores médicos ali. Teve um bom ensino. Aprendeu a coordenar o povo. Aprendeu a construir coisas. Aprendeu a lutar. Aprendeu a ser um líder. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, porque o Faraó não conseguiu ver quem era Moisés. O feiticeiro, a feiticeira, o bruxo, os adivinhos não conseguiram ver quem era Moisés, porque o Deus, Ele cegou Satanás e blindou a vida de Moisés para ninguém ver quem era Moisés. Só que acontece uma situação que é que nem Deus está dizendo assim, olha, já chegou a hora. Você já está preparado? Você está pronto? Já chegou a hora.
Aí é quando o Senhor permite uma situação para poder dizer para você, olha, chegou a hora, chegou o tempo. E tomou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendia, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? A qual disse, quem te pôs a ti por maioral em juízo sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Deus já permitiu que 2 hebreus brigassem ali. E Moisés pergunta, por que vocês estão brigando? O que está acontecendo? E um dos hebreus disse para Moisés, agora, quem te deu poder sobre nós? Vai nos matar que nem tu matou o Egito e enterrou na areia? Então naquele momento Moisés temeu, falou, não, agora todo mundo já pode estar sabendo, o rei já deve estar sabendo, então eu vou embora. Só que Moisés vai para a terra de Midian. Ali é quando ele conhece Zípora, que estava pegando água para os gado, para as ovelhas. Porque quem não entende, Zípora ela é pastora de ovelha. Zípora cuidava dos pastos. Zípora cuidava ali dos animais. E nessa caminhada, Moisés conhece Zípora. Chega ali alguns homens. E Moisés assenta ali junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água. E encheram as pias para dar a beber ao seu rebanho de seu pai. Então vieram os pastores lançá-lo dali. E Moisés, porém, se levantou e defendeu. E aberou-lhe o rebanho. E vindo ela a Ruel, seu pai, e ele disse, por que tomaste hoje? Não depressa. E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse-lhe a sua filha, e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou de seu nome de Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. Só que Deus já permitiu a situação lá no Egito, para que Moisés já viesse seguir o caminho. Moisés ainda não tinha entendido. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Olha como Deus fala. Quantas e quantas vezes Moisés passou pela aquele lugar. Quantas e quantas vezes Moisés já não viu uma sarça. Só que Moisés, ele vai para trás do Egito. E aí ele chega até o Monte Horebe. E é quando Deus fala com Moisés ali. É quando Deus fala com Moisés. Moisés,
Moisés, agora tu já está pronto, Moisés. Moisés, agora tu já está preparado, Moisés. Agora liberta meu povo. Só que Moisés, ele ficou tão assim, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor, e se virava para lá e veio e bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar que tu estás, a terra é santa. E disse mais: eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição de meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exartores, e porque conheci as suas dores. Portanto, decidi para livrá-lo da mão do Egito, e para fazer subir daquela terra uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus. Meus irmãos, ali já estava começando a obra de Moisés. A obra que Deus ia fazer na vida de Moisés. O que eu quero dizer para você é: Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para você se tornar uma pessoa rica. Deus não te chamou para você viver 1000 maravilhas aqui nesse mundo, não. Deus nos chamou para fazer o ID, levar a palavra àqueles que precisam, necessitam. Só que muitos não querem, muitos só querem pregar a palavra para quem já conhece a palavra. Muitos só querem pregar a palavra naquele lugar onde tem um ar-condicionado, onde anda todo mundo bem arrumado. Brigo até para estar pregando a palavra, mas Deus não chamou a gente só para isso. Deus chamou a gente para trazer para a igreja, trazer para a presença dele aqueles que estão perdidos, sem forças, mas muitos não querem. Moisés passou por uma luta. Moisés passou por uma grande dificuldade para libertar aquele povo. Não é fácil você levar a palavra do Senhor. Agora vocês entendem qual foi o chamado de Moisés? Qual é o seu chamado? Para que você veio? Porque o que eu acho tão interessante nessa mensagem é, aqui no capítulo 3, versículo 9, diz assim: e agora, eis que o clamor dos meus filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha, o interessante dessa mensagem é porque no capítulo 3, no versículo 9, o povo está clamando. O povo clamou a Deus porque não aguentava mais. Só que, entenda como ninguém vai entender o trabalhar do Senhor. No capítulo 3, versículo 9, diz que o povo estava clamando a Deus. Só que antes do povo clamar, o Senhor, há mais de 40 anos atrás, já começou a operar. Antes do povo clamar. Antes de você clamar, Deus já está operando há muito tempo atrás. Antes de você clamar, o Senhor já está, mas o Senhor quer que você clame. O Senhor quer que você chame por Ele. Mas o trabalhar dele já está. O povo começou a clamar. Só que o Senhor, já há mais de 40 anos atrás, começou a operar. Como assim, irmão, começou a operar? O nascimento de Moisés, o cuidado da vida de Moisés, preparando Moisés,
Porque Moisés que ele ia usar para libertar o povo. O povo clamou. Só que não é do jeito que a gente clama que vai acontecer, não. Não é do nosso jeito, é o operar do Senhor, da forma que Ele trabalha, da forma dele. Como é que esse povo ia entender que há 40 anos atrás o Senhor já estava começando a operar? Há mais de 40 anos atrás o Senhor já deu início ao trabalhar. Então o povo começou a clamar, mas o Senhor já estava, olha, há mais de 40 anos já tinha preparado, estava preparando Moisés com o nascimento, cuidando de Moisés, até o ponto de Moisés estar preparado para fazer a obra do Senhor. É assim que Deus faz. Só não desista. Você acha que você está clamando, você acha que você está... Porque Deus não está te ouvindo, você não está vendo nada, mas Deus já está trabalhando. Só que vai chegar o momento certo, a hora certa. Não é na sua hora. Não é no seu pensar. Não. É no momento de Deus, na hora certa de Deus. Porque Deus sabe o momento certo que Ele vai entregar a vitória para você. No momento certo que Ele vai entregar a bênção para você. O povo clamou. Se você está clamando, bota essa ansiedade de lado. E acalma teu coração. Porque Deus já está trabalhando. Deus já está operando. Você não está entendendo. Você não está... A gente fica aflito porque... A gente fica ansioso porque... Porque a gente quer entender o trabalhar do Senhor. A gente quer que nem fosse uma lâmpada mágica, esfregou ali e sai assim, não. Até porque vai chegar o momento certo, a hora certa. Porque primeiro que Deus ele não vai te entregar uma bênção que você ainda não está preparado. Deus não vai te entregar uma bênção para você pisar em ninguém. Então tinha tudo um trabalhar, o Senhor ele planejou tudo direitinho. Até endureceu o coração de Faraó, Deus endureceu. Sabe por quê? Porque se aquele povo, se Moisés chegasse ali e Faraó liberasse todo aquele povo, eles não iam dar a mínima para Deus. Primeiro que aquele povo já não conhecia Deus, porque passaram tantos anos sendo criado no Egito como escravo, eles não conheciam mais Deus. E Deus fechou o coração de Faraó para quê? Para mostrar que ele é Deus. E desceu todas aquelas pragas ali sobre o Egito para mostrar, eu sou Deus. Tudo isso quem está mandando sou eu. Porque é do meu jeito, é do meu pensar. Porque mesmo assim o povo ainda foi ingrato, ainda tinha pessoas querendo voltar para o Egito ainda. Porque tem muitos querendo voltar para o Egito, né? Até um dia desse eu fui evangelizar, o rapaz falou, então por que Deus fechou o coração de Faraó? Porque Deus mostrou que ele é Deus. E aquele povo tinha que saber quem era Deus. Porque aquele povo não o conhecia. E aquele povo tinha que valorizar. Porque se aquele povo fosse liberto assim do nada, o faraó dissesse, não, vai, pode levar. Eles não iam dar a mínima para Deus. Porque eles não conheciam a Deus. Passaram tanto tempo ali debaixo da disciplina, da opressão do egípcio, que eles não conheciam a Deus. Então foi necessário o Senhor fechar o coração de Faraó. Para que aquele povo viesse entender que Deus é aquele que opera de várias formas. Que não tem rei, que não tem governador, que não tem presidente, que não tem nada que venha impedir o operar dele. Porque lá no livro de
lá no livro de Isaías, capítulo 43:13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O que me chamou bastante atenção também nessa mensagem é porque quando o povo foi clamar, o Senhor já estava operando. Quando o povo clamou, o Senhor já estava preparando Moisés para levantar ele, para libertar o povo. Então não tema. Eu vou finalizar aqui com uma mensagem aqui no capítulo de Gênesis. Capítulo 18 do livro de Gênesis, versículo 14. Haveria alguma coisa impossível? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. Alguma coisa é impossível para Deus? Confia no Senhor. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não vai entender, porque o ser humano não vai entender o trabalhar do Senhor. Então acalma teu coração, porque Deus é contigo, Deus te escolheu. Como diz lá no livro de Jeremias 1:5. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Que Deus abençoe a cada um de vocês.